Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje é dia de entender, você que viu Indiana Jones e o Templo da Perdição, quem é Kali-Ma? Kali é uma das deidades hindus mais amedrontadoras. Muito controversa, mal interpretada, parece muitas vezes caótica e severa, o que de fato ela é. Vamos entender melhor a simbologia dessa criatura que você olha assim e fala, ih, cara. Então você tem lá Brahman, que criou tudo, e aí embaixo dele ali tem as primeiras manifestações da sua tríade, que são Vishnu, Shiva e Brahma. Isso é importante a gente entender porque na mitologia hindu é como se os deuses eles fossem esses aspectos também dessa divindade suprema. E aí isso vai chegar em Parvati, que é a esposa de Shiva. Para quem assistiu já nosso vídeo de Ganesha, já sabe quem é Parvati ali um pouco, que ela é a mãe de Ganesha. E aí a gente tem um aspecto dela que é Durga, que é um aspecto feminino guerreiro. Você já viram uma deusa hindu montada num leão? Essa deusa é Durga. E Durga um dia ela estava enfrentando um Asura. E ela tem um monte de armas, né? É bem legal a figura dela e ela monta um leão, o que faz dela muito mais um ser sensacional. E aí ela estava um dia brigando com Asura, que é um demônio, uma espécie de antideus que tem na mitologia hindu. E esse demônio tinha um superpoder que era irritante. Cada vez que ela cortava ele, caía gotas de sangue dele no chão, novos demônios nasciam. E em determinado momento ela ficou brava, ela franziu a testa e ela assumiu um outro aspecto, esse sim, chamado de Kali. E aí Kali era tão agressiva e tão rápida que ela conseguiu matar esse demônio e todos os outros demônios antes que o sangue dele caísse no chão para que novos demônios nascessem. E a partir dessa história a gente começa a entrar então na simbologia, nas representações que a gente pode ver na imagem. Primeira coisa, o colar com várias cabeças. Kali, então, muito rápida, cortava a cabeça e ia recolhendo sangue e bebendo sangue. E com a cabeça as cabeças decepadas, ela foi fazendo esse colar cheio de cabeças, certo? Então, esse colar representa exatamente tudo que a gente deve restringir, tudo que a gente deve eliminar dos demônios para que a gente consiga progredir, seguir o caminho essencial. Exatamente, ou seja, aqueles aspectos egóicos que o nosso ego às vezes adora trazer para nós, que são esses demônios internos que a gente tem. Então Kali, ela é uma decepadora de cabeças desses demônios. É como se ela cortasse a capacidade de argumentação que esses demônios têm dentro da gente para convencer a gente a cair em tentação ou a fazer coisas que não são essenciais. E veja que, ao mesmo tempo, o sangue, como uma energia vital, a gente poderia falar, ele é introjetado, ou seja, mesmo nos demônios tem partes nossas que devem ser reconhecidas e integradas à nossa consciência, à nossa personalidade. Por isso ela bebe o sangue e não os descarta. Isso tem muito a ver com a representação do prato que ela segura na mão. Porque justamente depois de vencer esse demônio, esse Asura que ela mata para conseguir parar essa proliferação de demônios, ela começa a usar um prato para recolher esse sangue não atingir o solo e ela poder beber desse sangue. Ou seja, é como se ela não quisesse que esse sangue, que representa esses instintos demoníacos, que jogam a gente o tempo todo para fazer coisas que não são essenciais, que eles não caiam no chão, porque quando eles caem no chão, essas sementes germinam, né, dentro da fertilidade do solo e do mundo material. Então, o que ela está dizendo com esse prato? Eu estou evitando que esses demônios atinjam o mundo material e façam a gente cair em tentação. Então esse prato cheio de sangue justamente é da onde ela se nutre para poder se integrar com seus demônios internos, em vez de que eles caiam num ambiente fértil e possam ganhar vontade própria. Fora dela, né? Principalmente fora dela. E como muitas deidades hindus, Kali também é representada oferecendo bênçãos para seus seguidores, para seus fiéis. Então aqui, mesmo sendo destruidora, ela está ali oferecendo essas bênçãos. Outro símbolo importante de Kali é o seu cabelo desgrenhado, selvagem, dando essa aparência de uma mulher selvagem, de uma deusa forte e selvagem, que é justamente essa capacidade da natureza de ser incontrolável, de ser livre, de ter um potencial infinito. Então ela está muito ligada com essa liberdade desse princípio feminino, de tirar esse caos e tentar trazer ele um pouco para a ordem. Isso não tem nada a ver com o fato dela não ir no cabeleireiro.
Além disso, Kali é representada sob uma forma feminina. E assim sendo uma representação do pilar da restrição. A mulher como restritiva ao mesmo tempo que geradora, mas restritiva, pois limita aquilo que poderia ser extremamente caótico. E essa é uma das funções principais de Kali. Lá na astrologia, ela também pode ter elementos do planeta Vênus, que na astrologia védica é compreendida com um certo temor, é compreendida como algo um pouco mais aterrorizante que a Vênus que a gente conhece aqui no Brasil ou aqui no Ocidente. Kali também é representada muitas vezes com a língua de fora, né? Isso tem duas explicações. Uma que em seu ímpeto destrutivo contra os demônios, ela volta e meia se vira contra os próprios deuses. E essa parte da língua de fora é alguma coisa do tipo assim, não devia ter feito isso. Ou seja, é um aspecto nosso também que, se não for controlado, pode acabar com as nossas virtudes, criando padrões que vão nos prender ali, falando, não posso mostrar que eu sou bom em tal coisa, porque isso não parece que eu sou humilde. Então isso quer se voltar contra as próprias virtudes. Mas de outro lado, também essa língua de fora pode mostrar um escárnio contra os demônios, contra essas forças que tentam nos minar o tempo todo. Então ela tá com essa língua de fora meio que fazendo escárnio mesmo, debochando desses demônios, porque a força dela é muito maior do que a deles. E mostrando mesmo, vem aqui ó, como por exemplo a aranha, que tem ali as cores específicas para dar medo para possíveis predadores, ou a cobra também com certas cores para mostrar que é venenosa, peçonhenta e assim por diante. E além disso, ela é representada de algumas maneiras com relação à sua pele, algumas vezes com a tonalidade azul, como acontece com alguns deuses representando realmente o celeste, por exemplo, mas por outras vezes com a pele negra, bem preta mesmo, que em certos textos é como ela é descrita. Se a gente for beber um pouquinho do taoísmo ali na China, que é muito perto, ali no Japão também, no Yin, do Yin e Yang, é exatamente a parte mais manifesta, restritora, feminina, portanto. O nome dela também remete um pouco a isso, porque Kali, em sânscrito, tem dois desdobramentos para o seu significado. Um é tempo e um é escuridão. É quase como se essa deusa fizesse referência à matéria escura do universo. A matéria pelo lado da restrição e a parte escura pelo que ainda é desconhecido, pelo que a gente não enxerga e não está iluminado ainda pela nossa consciência. Ou seja, ela é a detentora desses poderes de ordenar o que está muito caótico e ao mesmo tempo destruir aquilo que não serve. Outro símbolo também que aparece muito comum é Shiva aos pés de Kali. E aí tem duas explicações para isso, que a gente inclusive ouviu as duas explicações na Índia. A que eu ouvi em determinado momento é que Shiva se coloca ali porque ele quer. Ele quer se colocar debaixo dos pés de Kali para ele conseguir demonstrar que até ele, que é um deus que tem muita questão do caos, de destruir as coisas para que as coisas renasçam, ele precisa também se colocar limites, ele precisa se restringir. E ela, como tem essa questão de dominar o espaço, o tempo e a escuridão, então ele colocando ali abaixo dela, ele está entendendo que até um deus, ele passa pelo processo de início, meio e fim. E uma outra história, essa fui eu que eu vi, também lá na Índia. Na loucura dela, nesse descontrole de Kali, ela atropela Shiva e acaba pisando em cima dela. E aí ela vê que fez besteira, tipo, opa, acho que eu fiz algo errado, calma, também não preciso me descontrolar tanto. Então entre essas duas, vejo que faz mais sentido e possivelmente as duas fazem sentido. Eu ainda queria colocar aqui, antes da gente finalizar, Coloque esse vídeo falando da Kali Yuga, que é a era, vamos traduzir assim, a era de Kali, que é um momento super aterrorizante lá para os hindus ou para quem acredita nessa era de Kali, que é quando várias coisas ruins na sociedade vão começar a acontecer e a sociedade vai começar a ser muito mais pecaminosa na visão hindu, ser muito mais destrutiva para um determinado momento tudo voltar a ser como era melhor. Mas antes dessa melhora, o mundo vai ficar pior. E aí, se você perguntar se a gente acredita que estamos na Kali Yuga nesse momento, eu particularmente não acredito. Por mais que a gente tenha uma percepção de que coisas ruins estão acontecendo, o mundo nunca esteve tão bem como nós estamos hoje. E você, já entrou em contato com a sua Kali interior? Já mostrou a língua para alguém e pisou em cima do seu Shiva? Bota aí nos comentários, um beijo no seu coração.